Olá pessoal, eu sou mais uma das vítimas desse acidente que teve lá no Galeão. Depois da reunião que a gente teve hoje com a minha equipe aqui da minha empresa de engenharia, a gente descobriu que todos nós da engenharia somos vítimas desse acidente e forma mais ou menos uma família de 600 mil pessoas, que vão desde os engenheiros aeronáuticos, mecânicos, de projeto de pistas, engenheiros elétricos, eletrônicos, de tecnologia da informação, engenheiros que fazem radar, telecomunicações, enfim. É uma família muito grande que pode chegar a 1 milhão de pessoas e essa é uma das famílias que é vítima desse acidente. E eu vou explicar para vocês por quê, falando de uma das vítimas em particular desse acidente, principalmente do silêncio sobre esse acidente. E a primeira vítima, primeiro membro dessa família, é uma engenharia chamada Engenharia de Segurança do Trabalho. Por acaso eu não tenho essa pós-graduação, é um curso de pós-graduação. Mas eu tenho engenheiros na minha empresa que trabalham com isso e é uma coisa que eu gosto muito. Eu fui obrigado a fazer isso há muito tempo atrás para a gente poder iniciar um projeto, uma execução de trabalho na Petrobras. E eu acabei gostando muito, então eu sou um engenheiro de segurança do trabalho amador, mas eu tenho quem é habilitado e pode assinar todos esses planos. Então, uma coisa que é muito estranha é o silêncio em cima de tudo isso. E eu vou explicar para vocês por que não precisa ter silêncio. Vamos começar do começo. Vocês devem ter visto aí na capa que existe em toda a empresa um negócio chamado CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É que tem muita gente que não trabalha em grande empresa, mas quem trabalha em grande empresa sabe que toda empresa ela é obrigada, por lei, se ela tiver acima de 20 funcionários, ela é obrigada, deixa eu tirar esse negócio aqui, chega de fantasia, ela é obrigada, por lei, a ter um negócio chamado CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E essa CIPA, ela tem disciplinado tudo o que ela tem que fazer, identificar todas as possibilidades de acidente no trabalho, riscos físicos, químicos, biológicos, riscos inclusive ergonômicos, de como a pessoa tem que trabalhar e riscos de acidentes. Então, primeira coisa, muita gente coloca aqui alguns comentários no nosso canal, eu acho que até influenciado por outros, como se a gente vivesse assim, em 1500, no início da colonização do Brasil, como se a gente fosse um país que não tivesse 600 mil engenheiros, não tivesse uma Embraer. Então, assim, é terra de ninguém. E é exatamente o contrário aqui no Brasil. O Brasil está entre os melhores países do mundo, inclusive na engenharia. E esses estão sendo as primeiras vítimas desses acidentes, tá ok? Então estou falando em nome deles. A gente tem uma engenharia excelente aqui no Brasil. Tanto é que não é qualquer país que fabrica avião. Não é qualquer país que faz as pontes que a gente tem. Não é qualquer país que tem a engenharia que a gente tem. Tá certo? Então vamos começar por aí. Então, a engenharia de segurança do trabalho é aquela parte da engenharia que, em particular, cuida das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e cuida para que não haja afastamento do trabalho por acidente. Você sabia disso? E que não haja nem afastamento do trabalho por algum tipo de risco. Por exemplo, a pessoa se queimou com alguma coisa, risco físico, a pessoa teve contato com um ácido, risco químico, a pessoa foi picada por um inseto, risco biológico, a pessoa ficou sentada em lugar errado, está tendo problema para executar, risco ergonômico. Então, esses riscos, eles já são mapeados e têm obrigatoriamente que ser mapeados e encaminhados para a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E outro tipo de acidente, outro tipo de risco, são os acidentes. Então, assim, é inadmissível, numa empresa séria, que os riscos não estejam mapeados e tem mais. Esses riscos, eles não são só mapeados. Esses riscos, eles fazem parte de todo um processo que a gente chama
de plano de gestão de riscos. Eu estou vendo aqui do lado porque eu vou mandar essas figurinhas junto com essas imagens, junto com esse meu vídeo. Então a gente tem identificação de perigo, avaliação de risco. Eu, em particular, sou especialista em avaliação de risco em geral. Então veja, a gente sabe como avaliar os riscos, como identificar, como avaliar e como criar mecanismos para que os riscos não virem acidentes. Existe esse conhecimento pelo menos parcial entre os 600 mil engenheiros, e existe em especial em empresas como as nossas, que têm engenheiros de segurança do trabalho, técnicos de segurança do trabalho. Então, é inadmissível que o risco vire um acidente. Isso para nós, isso daí é um tsunami. Eu entendo que para uma pessoa qualquer que não tem esse conhecimento, ela imagina que isso, é uma coisa muito triste. Mas para nós, isso é um tsunami. Isso não pode existir. Existe legislação, existe conhecimento, existe o cargo e função dentro da empresa, existe toda uma estrutura dentro da empresa de prevenção de risco. E é isso que a sociedade tem que saber. É isso que tem que ser falado. Não ficar comentando sobre o risco, mas as pessoas precisam entender de que existe uma estrutura em todas as empresas de prevenção de risco. Então o que falhou não é uma pessoa prende e põe na cadeia, mas sim a estrutura, a maneira da empresa trabalhar, das pessoas trabalharem dentro da empresa é que está errado. Por quê? Porque quando falha alguém desse nível, quando existe uma falha desse nível, a gente se sente lesado, a gente se sente vítima também. Porque a gente estuda, a gente tem todo um conhecimento para isso. No meu caso, eu tenho uma empresa inteira fazendo isso. E como é que uma coisa dessa acontece? Sei lá, é a mesma coisa que um pedreiro vê um muro cair. Ele olha e fala, não é possível, a pessoa não sabe nem fazer um muro. Para nós é a mesma coisa. Um acidente é algo inadmissível, porque existe dentro da empresa todo um inventário de risco, e em cima desse inventário de risco é que a gente faz um mapa de risco. Eu vou colocar um aqui para vocês verem como é que é. Esse, por acaso, é um mapa de risco de um posto de gasolina que eu peguei na internet, não fui nem eu quem fiz, mas minha equipe faz isso todo dia, toda hora. A gente tem clientes que pedem isso para a gente. Então, para uma pessoa ainda mais como eu estou falando em nome da minha equipe, é inadmissível que exista um risco que não tenha sido mapeado e não tenha sido feito tudo para evitar que esse risco se transforme em um acidente. E isso é feito, esse mapeamento de risco, é o trabalho do Seripa, é o trabalho do Cenipa. Porque eles pegam um acidente, só que eles pegam um acidente depois que aconteceu. E aí eles emitem os relatórios para que as pessoas tomem os devidos cuidados, que inclua os riscos, que inclua uma maneira de evitar acidente. Gente, o Brasil não é um país qualquer do faroeste que você viu em filme na sua infância. O Brasil é um país muito evoluído. O Brasil é um país que tem um nível de engenharia de excelência mundial. Não perde nada, nós exportamos cérebros. Então vocês imaginam a indignação de um engenheiro, dono de uma empresa de engenharia, quando vê um acidente tão óbvio, uma coisa tão ridícula como essa acontecer. É falha de sistema. Existe uma quantidade enorme de pessoas, não é um que fica olhando todos os funcionários da empresa. Existe toda uma hierarquia, existe toda uma organização interna para evitar que esses acidentes aconteçam. É isso que deixa a gente indignado. Não adianta perguntar para a biruta do aeroporto o que aconteceu, porque ela fica vendo todo dia avião subir e descer, ela não conhece, não tem esse conhecimento. Isso é engenharia pura, engenharia de segurança do trabalho, como eu já disse para vocês. E eu estou falando aqui em nome de todas essas vítimas. Olha, só para vocês terem uma ideia, isso não para aí. O pessoal que é da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, eles são obrigados a refazer os planos anualmente. A alta direção da empresa é obrigada a participar e assinar todos esses planos. Então existe toda uma estrutura
para se evitar acidente. E dentro dessa estrutura também faz parte a alta direção da empresa. Eu tenho que assinar todos os planos aqui da minha empresa. Avaliação de impacto ambiental, plano de gerenciamento de riscos, tudo isso dá um outro plano também que se chama PPRA, Plano de Prevenção de Riscos Ambientais. Tudo isso vai para ser feito. Os exames médicos, para cada cargo existe um exame médico específico para cada cargo. Quem já trabalhou em grande empresa sabe. Para você entrar, você tem que fazer um ASO, atestado de segurança ocupacional. Então não vem com essa história macabra que muita gente coloca aqui. Ah, isso daí é alguém que teve uma ideia maluca. Maluco não vai trabalhar em empresa. Ele não consegue passar nos exames, no exame psicotécnico. Não é qualquer um que está na rua lá, vem trabalhar aqui. Não é casa da mãe Joana, grande empresa. Casa da mãe Joana é na rua aí, é marreteiro de rua. A gente trabalha em empresa, e eu digo isso porque eu também tenho uma empresa, eu também me sinto vítima. A gente trabalha com organização, com conhecimento, com engenharia. E esse silêncio é que deixa a gente mais indignado, porque é tudo tão simples, tão óbvio. É simplesmente falar, olha, identificamos aqui uma falha e estamos corrigindo. Agora, quando ninguém fala nada, significa que nem a falha identificou, não é? Não presta contas para a sociedade. Eu acho isso, assim, a gente como vítima, engenheiro, a gente como vítima, empresa, a gente como vítima, pessoa física, a gente como vítima, passageiro. Eu vou me colocar também como coordenador, criador de um curso de manutenção de aeronaves. Eu sou vítima de um acidente desse. Por quê? Pela desinformação, pelo silêncio, pelo pessoal não dizer, olha, encontramos a causa, durmam tranquilos. Não é assim que funciona? Em qualquer acidente que exista, e principalmente de conhecimento público, principalmente de um lugar onde vai um monte de público, tem que dar satisfação na hora. Eu repito, como o NTSB lá nos Estados Unidos, foram um dos primeiros que foram dar entrevista para acalmar a opinião pública. Né? Olha, estamos aqui, estamos resolvendo, vamos descobrir o que aconteceu. Mas não pode, a cada desgraça que acontece aqui no Brasil, cai ponte e ninguém fala nada. Vamos reconstruir um dia a ponte. Não pode. Nós também temos engenharia de manutenção. Nós temos engenharia que previne todos os acidentes. Para isso existe estatística. Gente, a gente estuda 5 anos de engenharia e tem uma dezena ou mais de tipos de engenharia com as suas pós-graduações. Nós temos um corpo técnico para evitar tudo isso. A gente usa esse corpo técnico para montar uma empresa e propor soluções. Então, assim, eu me sinto, porque sou eu, a maior vítima desse acidente. Por quê? Porque aconteceu um acidente, não usaram uma empresa adequadamente para prevenir, não usaram uma estrutura adequada para prevenir, não estão usando empresas para se comunicar, enfim. Fica aquele silêncio sepulcral de hospital. A diferença é que no hospital o silêncio é necessário porque as pessoas estão se curando. E esse silêncio significa para mim que as pessoas estão encobrindo alguma coisa. E para terminar, o pior de tudo é que só falta perguntar para a piruta do aeroporto o que está acontecendo, porque ela vê subir e descer muitos aviões, então ela deve conhecer de tudo de aviões. E isso significa desinformação. Então isso significa que toda a população brasileira é vítima de um acidente desse, enquanto não vier informação de qualidade, com conhecimento de engenharia, de nível compatível com o que aconteceu, que é isso que a gente faz no nosso canal. Por isso que eu peço que todo mundo que assiste se inscreva, porque aqui a gente só trabalha com conhecimento. Todo mundo fica feliz, pode até ficar triste também, mas a maioria fica feliz porque fala, eu ganhei alguma coisa de conhecimento hoje. É para isso que esse canal existe. Se for para falar abobrinha, eu vou fazer dancinha no TikTok, tá certo, pessoal?
Então fica aqui o nosso recado, fica aqui a nossa indignação, mas principalmente a nossa contribuição. A gente tem como contribuir, e é esse o espírito desse canal, é destrancar a mente, por isso que ele se chama destrancar a mente, tirar o vício no sensacionalismo, tirar o vício na teoria da conspiração, tirar o vício no caminho fácil de indicar qualquer bobagem como solução. Não! A solução ela é simples, rápida e fácil, desde que tenha conhecimento. Sem conhecimento, não tem solução. Só tem indignação e só tem resposta errada. Tá ok? Então, se inscreva e vamos nessa que atrás vem gente. Até breve. Tchau, tchau.